Oi, Silvio, tudo bem? Até aqui tá. Pergunta hoje em dia, onde é que você está? Eu tô Fisicamente. fisicamente eu tô em Porto de Pedras, em Alagoas. Sabia. Não, porque hoje em dia, eu sempre brinco, né? São três coisas que mudaram, né, com a pandemia. Hoje falamos tanto do home office, né? Que eu chamo de everywhere office, né? Porque não é home office, olha você aí, né? Da Uhum. parte de educação e da parte de compras, né? Então, essas coisas mudaram para não voltar atrás. Por isso que eu perguntei onde é que você estava. Isso. Então, tá bom. Bom, vamos começar aqui. Senhoras e senhores, boa tarde. É com imenso prazer que eu tenho com vocês aqui, vocês comigo aqui no 10º webinar da série FNQ 30 anos. Então, para quem não me conhece, eu sou Dalcha, sou engenheiro formado eletrônico, trabalhei em algumas empresas privadas, preponderantemente na Siemens, por 30 anos, e em muitas outras instituições públicas e fundações, sempre na área de inovação, gestão e processos, e estou na FNQ desde 2019, com uma equipe fantástica interna e externa. Para quem também não conhece a FNQ ela foi fundada em 1991, concebida em 90, por 39 empresários de grandes empresas, preocupados na época com a abertura de mercado que o Collor já anunciava. Então, eles se reuniram, né, definiram uma série de modelos, metodologias, estratégias e passaram a preparar as empresas ou oferecer uma série de instrumentos para que as empresas fizessem frente a várias outras empresas, né, que estariam entrando aqui com metodologias bem mais avançadas do que a nossa. A FNQ, então, começou com o tema da qualidade, tanto que se chamou FPNQ, Fundação Prêmio Nacional da Qualidade, e depois de um tempo, em 2005, ela percebeu que a qualidade já estava instaurada, já estava inserida nas empresas, com diretorias, com processos, e passou para ter um outro foco mais abrangente, que é o da gestão. A gestão é uma temática, né? É um processo muito mais abrangente, inclui a qualidade, mas tem vários temas importantes que as empresas têm que também considerar para serem cada vez mais competitivos. Então, de 2005 até hoje, nós fomos trabalhando no modelo chamado Modelo de Excelência de Gestão, estamos na 21ª edição, e esse modelo, né, ele traz 8 fundamentos estratégicos, não vou entrar em detalhes aqui, mas através desse modelo a gente oferece, né, autoavaliações assistidas, mentorias, educação, tem os próprios prêmios, e fazemos a disseminação, né, do conceito e de conteúdos, e esse webinar aqui, ele é exatamente uma dessas etapas, né, de disseminação, onde nós tentamos, né, prover aqui ao público uma série de conceitos novos, né, porque os conceitos que a gente já conhece, usuais, todo mundo já domina, mas são sempre temas, né, que são diferentes, né, e que a gente quer compartilhar com vocês. Antes de começar, eu queria agradecer o apoio educacional da Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul, a FEComércio, o SESC e SENAC do Rio Grande do Sul também, e o apoio institucional do movimento Mato Grosso do Sul Competitivo. E já queria anunciar os próximos 3 webinars. Nós teremos no dia 21 de outubro o Paulo Teixeira, né, da Abiplast, falando sobre desafios de uma economia digital, a Heloísa Menezes, falando sobre o processo de transição para uma economia digital também, e o Antônio Lacerda, um conhecido economista, a política econômica na inovação e desenvolvimento. Eu queria começar aqui, apresentar o Silvio Meira, que está conosco hoje, agradecer enormemente por ter aceito a participar aqui. Ele é um profissional super respeitado, cientista, professor, empreendedor brasileiro, e sempre comenta que ele é um pensador e futurista do mundo digital. Então, eu vou passar aqui rapidamente seu histórico profissional, já vou pedir desculpa a ele, que é muito curto e injusto, mas vou ter que fazer, senão não teríamos tempo hoje. Então, o Silvio, ele é formado no ITA, engenheiro eletrônico, que nem eu, tem mestrado na UFPE, é PhD na University of Kent in Computing, professor extraordinário da Cesar School, é professor emérito do Centro de Informática do UFPE, cientista-chefe da The Digital Strategy Company, é fundador e presidente do Conselho de Administração do Porto Digital,
professor titular aposentado do Centro de Informática da UFPE, fundou em 96 e foi cientista-chefe do CESAR, que significa Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, foi Fellow e Faculty Associate do Berkman Center, da Harvard University, professor associado da Escola de Direito da FGV, Member of Board of Directors da Magazine Luiza, Member Board of Directors da Temple Security Intelligence, é Chief Scientist da Digital Strategy Company e Member Board do CIT e também Member Board do CRV. Então, do MRV. Também é Member of Board of Directors do BBCE, Balcão Brasileiro de Comercialização de Energia, e Chief Imagination Officer do Squared Ventures. Então, é um currículo bastante pequeno. Eu queria parabenizá-lo, né, por isso, e mais do que pelas passagens, porque ele tem contribuído realmente com as ideias, né, com os novos conceitos. Então, eu gostaria de começar com esse bate-papo, né? E eu falei um pouco do César, do Porto Digital, e talvez nem todos conheçam, né, esses dois empreendimentos. Então, eu queria que o Silvio rapidamente explicasse um pouco o que é o César, que ele ajudou a fundar, e o que é esse conceito super, né, reconhecido do Porto Digital em Recife, se você puder resumir para nós e contextualizar para todos, né, o que são esses importantes momentos aí. Dalcha, muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. É um grande prazer estar aqui na FNQ com vocês hoje. O CESAR, Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, que eu ajudei a fundar em 1996, ele surge de um projeto acadêmico. Em 1995, em 1985, um conjunto de professores da Universidade Federal de Pernambuco fez um plano de longo prazo. A gente no Brasil não é muito assim reconhecido globalmente por fazer isso, mas a gente faz, vez por outra, grupos em alguns lugares fazem planos de longo prazo. A gente fez um plano de 15 anos. E o plano envolvia a gente transformar o que era, então, o Departamento de Estatística e Informática da UFPE e que veio a ser, a partir de 1999, o Centro de Informática da UFPE, onde você já disse, eu me aposentei como professor titular e sou professor emérito hoje. O plano era o seguinte: vamos ser um negócio acadêmico, público, gratuito, de referência e de excelência na América Latina. Isso éramos três, né? Aquele filme, éramos três doutores jovens tentando fazer isso há nada menos de 36 anos. E o plano envolvia coisas como, em 2000 nós teremos 20 doutores. O Centro de Informática hoje tem 100 doutores. Nossa. Em 2000 nós teremos uma parte dos recursos de pesquisa, de desenvolvimento e inovação do Centro de Informática, uma instituição federal dentro da Universidade Federal de Pernambuco, vindo da iniciativa privada. Hoje, o orçamento privado, de recursos privados do Centro de Informática da UFPE, gira ao redor de 70 a 80 milhões de reais por ano. Uhum. Mas nós fizemos também uma revolução na formação de graduação, Dalcha. A ideia era que a gente ia formar engenheiros de computação de classe mundial. O problema que nós descobrimos ali em 1992 era que não tinha lugar para esses engenheiros no tipo de trabalho que era feito no Recife e ao redor. Você vai formar engenheiros que entendem de compilação de hardware, de linguagens de programação num certo nível de profundidade, de complexidade de algoritmos de grande porte, usando bilhões de elementos nas infraestruturas de dados. Esse não é normalmente o problema que se encontra na economia informática periférica, vamos dizer assim. Então, a gente fundou o CESAR em 96 com um objetivo extremamente simples: atrair para Recife problemas que fossem grandes demais ou complexos demais para a iniciativa privada em qualquer lugar. Era basicamente um projeto assim meio... tinha um certo nível de ingenuidade da gente na época, que é, se ninguém está fazendo, a gente quer ter a oportunidade de fazer. E, enfim, a gente encontrou alguém que tinha um problema que já tinha sido tentado resolver, achar uma solução para ele 3 vezes, e não tinha solução aparente. Era um problema no começo da internet, ali, 96, 97, e esse problema caiu nas nossas mãos. Foi o primeiro grande problema do César de fazer um desenvolvimento em Java, linguagem de programação que veio a ser a linguagem de programação da internet, um código tão grande em Java na época que, em pouco tempo, se tornou o maior exercício de tentar fazer um sistema de informação na internet em Java no mundo. E isso deu ao César um reconhecimento global quase que imediato, por causa dessa tentativa, vamos dizer, que tinha 99% de chance de fracassar, e
Enfim, o resto é história. O César hoje tem 1.200 pessoas trabalhando, tem mais de 250 Legal. milhões de faturamento, é uma instituição totalmente autossustentada, global, uma boa parte dos trabalhos que o César faz de pesquisa, desenvolvimento e inovação é feito para fora do Brasil, e o César está em Curitiba, está em Sorocaba, está em São Paulo, em Recife, que é a nossa maior base. Eu continuo lá como professor extraordinário da César School, como você disse. O César, por acaso, ou não por acaso, tem hoje uma escola de graduação, especialização, mestrado e doutorado em computação e design. A gente pode depois conversar um pouco mais sobre isso. Mas a gente descobriu também que uma andorinha só não faz verão, né? Se a gente tivesse ouvido o poeta popular, a gente tinha descoberto isso no começo. Então, nem Lógico. todo mundo quer trabalhar com inovação o tempo todo, um instituto de inovação que só faz coisa diferente. Isso levou a gente, a partir de 98, mais ou menos, a começar a desenhar o que ia ser o Porto Digital, que foi criado em 2000, que é um anjo produtivo, um sistema local de inovação, né? Um território, o centro do Recife, que estava mais ou menos sendo corroído pela evasão do porto do Recife para uma posição mais ao sul, a 50 quilômetros ao sul, em Suape. Um conjunto de instituições, um conjunto de regras de como é que funciona, inclusive uma lei, chamada Lei do Porto Digital, que cria incentivos, redução de impostos, assim por diante, e uma organização, no começo, que era o Núcleo de Gestão do Porto Digital, para atrair empresas, formar pessoas, animar o sistema, atrair investidores, crescer negócios, criar incubadoras e assim por diante. O Porto Digital, depois de 20 anos, vai completar 21 anos no fim desse ano, depois de 20 anos, o Porto Digital tem 350 empresas, 800 empreendedores, 13.900 pessoas trabalhando no centro do Recife, na região mais histórica e mais preciosa da mais antiga capital do Brasil, né? Recife foi fundado em 1537, faturou o ano passado 2,85 bilhões de reais e é 5% da economia da cidade do Recife, né? Então, é uma Genial, coisa genial. Muito bacana. que dá prazer fazer. Eu, até hoje, sou o presidente do Conselho de Administração, além de ser fundadores, mas são milhares de pessoas, são dezenas de lideranças, são centenas de empreendedores, dezenas de milhares de profissionais trabalhando nisso. Legal. Inclusive, aqui vários do chat comentaram que já tive chance de visitar, muito bacana, parabéns. Deixa eu começar, então, com o nosso bate-papo. O nosso foco hoje é essa transição, né, que você comenta do físico pelo digital, né, passando pelo social. Você até chama de digital, mas deixa eu começar com físico, né? O que você chama de físico? Porque físico tem uma conotação muito material, né? Então, eu queria entender um pouco, né, o que é o físico para você nesse contexto do digital. Veja, Dalcha, o físico é uma fábrica de panelas, né? Pense numa fábrica de panelas. Uma fábrica de panelas traz chapas, basicamente de alumínio, de aço, ou do que for. Ela tem um conjunto de prensas, ela tem um conjunto de operações de polimento, eventualmente de pintura, de soldagem. Ela traz outros elementos, obviamente, o cabo pode ser de plástico, assim por diante. E você está lá sentado numa fábrica de panelas, fazendo panelas. Você faz as suas panelas, você manda para um distribuidor que também é físico, você conversa com ele no espaço físico, você faz reuniões com seus distribuidores, eles têm operações completamente físicas e eles distribuem isso para varejistas que têm operações completamente físicas. Aparece, eventualmente, na barraca da Feira de Itaperuá, que é o lugar onde eu nasci, no interior da Paraíba, aquela panela que você fabricou no Recife, em Curitiba. Isso é uma operação totalmente física, né? É como se você tivesse literalmente um carro de pipoca que não tem nada escrito ao redor dele, ou eu diria mais radicalmente, um carro de pipoca que não aceita Pix, né? Um carro de pipoca que aceita Pix, ele já não está mais no espaço físico. Então, o que eu basicamente venho propondo há algum tempo é que não há uma transição do físico para o digital. Porque você vai cozinhar seu feijão? Você não vai cozinhar seu feijão num servidor na internet, né? Então, muita gente estava há muito tempo e achando que a pandemia tinha acelerado essa transição, basicamente dizendo o seguinte: olha, acabou o físico e agora nós fomos para o digital. Sim, né? Esse dispositivo aqui é uma plataforma digital em cima de um suporte físico. Estou pegando nele agora, né?
Se eu danar ele aqui na minha cabeça, a gente vai ter um Dói. muito... Mas você fala muito do social antes de voltar para o digital, porque as pessoas acham que conhecem o que é a transformação digital, mas você enfatiza bastante o social. Em que contexto entra o social para depois a gente voltar para o digital? Porque é o pulo, né? Veja... O AL, no fim, é o social, é do digital. Sim, exatamente. O que acontece? Se você pensar que, pelo fato de você estar totalmente isolado no seu negócio, na dimensão física dele, que você não existe no espaço social, é um ledo engano seu, né? Porque a gente tem hoje 5 bilhões de pessoas na internet no mundo inteiro, com 4,5 bilhões delas com contas nas redes sociais, e, aliás, com 2 bilhões que só têm contas nas redes sociais. Tem 2 bilhões de pessoas no planeta que não conhecem outra internet, a não ser a internet das redes sociais, porque tem planos de dados com subsídios das redes sociais. A rede social é grátis no plano de dados. Então, você, na realidade, vive numa internet que não é paralela, né? Ela, vamos dizer assim, é um fragmento da internet como um todo, nesse espaço social. Então, o que acontece no espaço social? Primeiro, as pessoas se relacionam entre elas. E elas aprenderam a fazer isso. Né? Aprenderam a fazer isso ao ponto de vista quase de doença. Certo? Existem evidências bastante claras que, se você passar um tempo grande o suficiente por dia nas redes sociais, as redes e o estímulo que elas têm programam o seu cérebro para ficar se alimentando dos feeds, né? Dos timelines, assim por diante, dos vídeos, aqueles vídeos curtos, né? Aquela coisa programa literalmente o seu cérebro para ficar viciado naquilo. Mas não só as empresas, as pessoas se relacionam entre elas, mas tem uma espécie de um tempo para fazer isso. Tem uma pesquisa feita em Israel, Dalcio, que mostra que 6 em cada 10 mensagens que você manda na internet, em WhatsApp, desculpe, que é uma rede social, né, que forma grupos, interage lá, assim, 6 em cada 10 mensagens são respondidas em menos de um minuto. Ou replicadas em menos de um minuto. Então, você imagine a dinâmica que está acontecendo na rede. Não só as redes sociais transformam o mundo num ponto, eu me relaciono com pessoas no mundo inteiro, como se elas estivessem perto de mim, que teriam que estar se o relacionamento fosse físico, mas não é só isso, é em tempo quase real. As pessoas não estão junto de mim, mas quando elas perguntam alguma coisa para mim, elas quase que estão exigindo a resposta em menos de um minuto. E isso tem impactos não triviais para empresas que têm um comportamento majoritariamente no espaço físico. Qual é? Você bota lá no seu site, está no espaço digital, um íconezinho do WhatsApp. Clica aqui que eu lhe atendo. Então, nós já estamos tratando os 3 espaços ao mesmo tempo. Né? Eu sou a fábrica de panela, eu vendo panela online, tenho um site para isso, está no espaço digital, e aí eu boto o ícone do WhatsApp na minha presença digital. Isso está levando o relacionamento para o espaço social. Quando a pessoa clica lá, o bot que você botou lá, ou que alguém botou para você, porque as fábricas de panela normalmente não têm uma especialidade tecnológica muito alta, diz: bem-vindo, boa tarde, o que você deseja? Aí a pessoa tecla: ajuda. A próxima interação é amanhã de manhã. É amanhã de manhã a próxima interação. Help me, ajuda. Ou então, meu pedido está atrasado. Qualquer coisa como essa. E a próxima interação é amanhã de manhã. Ora, se as pessoas entre elas estão se relacionando num pulso de interações de um minuto, se você quer se relacionar com pessoas e você quer e você é um negócio, o seu pulso de interação é um minuto também. É lógico. As pessoas não vão esperar por você. E isso implica, né, que não existe um domínio social separado de um domínio digital separado de um domínio físico. O que existe é um espaço único onde esses 3 domínios são dimensões. Tem a dimensão da fábrica de panela, né? Está lá um bocado de prensa prensando literalmente panelas. Tem uma dimensão digital, onde a gente pode fazer transações, eu posso pagar, eu posso comprar uma bateria de panelas e pagar por ela. E tem a dimensão social, onde eu vou reclamar da fábrica de panela porque a entrega está atrasada. Veja, tem uma dinâmica que começou a acontecer, que é o seguinte: a empresa tem um canal de reclamação no site, mas eu parto do pressuposto, não estou dizendo eu especificamente, estou dizendo o cidadão, o consumidor, do pressuposto que não funciona. Existe esse entendimento que as empresas são incompetentes para responder às coisas. Então, a pessoa reclama direto
no espaço social. É verdade. O Reclame Aqui, que é o quê? Um sistema que captura o movimento de reclamações no espaço social. Ele, inclusive, é uma rede social especializada em reclamações e cria índices de qualidade de atendimento. E se adapta, né? E se adapta também, né? Exatamente, né? É como responder. E nessa linha, inclusive, só para botar no digital, você comentou, né, sobre isso aqui, sobre WhatsApp, e-mail, mas tem outros componentes, a gente ouve 5G, IoT, né, outras coisas. Isso também vai fazer parte, de alguma forma, desse novo mundo digital? Vai intensamente, mas não como eu acho que a maioria das pessoas vem tratando do ponto de vista de mudança, Para mim, a principal mudança radical mesmo de 5G é que 5G, se for instalado como manda o manual, né, by the book, como a gente diria aqui na FNQ, vai possibilitar a conexão de 1 milhão de objetos, 1 milhão de coisas, por quilômetro quadrado. Agora você imagine cada lâmpada da sua casa, as fechaduras da sua casa, a porta da sua casa, o elevador, o sinal de trânsito, a ambulância. E todos tendo um CPF pelo IoT, né? Quase. Todas tendo uma identidade digital única. Né? Na hora que você tem isso, você, na realidade, chegou quase na sociedade em rede. A sociedade em rede mesmo só vai acontecer na escala que a gente podia imaginar do ponto de vista teórico, quando você começar a conectar todas as pessoas, animais e plantas. Se você conectar as pessoas, animais e plantas sem a mediação de um dispositivo que eu posso desligar, ou que posso controlar, ou que posso configurar, você não tem aquela sociedade quase de ficção científica. Mas imagine que você tem, por exemplo, pessoas que têm uma certa condição de saúde, por exemplo, pressão alta, que precisam ser supervisionadas de alguma forma. Eu preciso entender como é que está o processo de variação de pressão daquela pessoa. Às vezes, como é que você faz? Você põe uma coisa que hoje chama um router, você põe naquela pessoa, ela passa 24 horas com isso. Mas essas podem ter sido as melhores 24 horas das últimas 10 semanas da vida dela. E você vai ter um falso negativo ali. Está tudo bem, né? Eu digo, claro, vamos embora. Mas se você tivesse a possibilidade de literalmente instrumentar essa pessoa 24 horas por dia, durante semanas, meses ou a vida inteira, você literalmente poderia evitar mortes ou condições de saúde muito mais graves derivadas de pressão alta aguda e assim por diante. Então, para onde que eu acho que 5G leva a gente? 5G, do ponto de vista, quase uma preocupação daqui da FNQ, né, que a gente olha muito para o espaço industrial, 5G e internet das coisas. E a computação de borda derivada... E a inteligência artificial também, né? E a computação de borda fora dos centros de processamento de dados, gerando volumes de informação que muito provavelmente só podem ser processados, como você está lembrando, com inteligência artificial. Isso vai fazer uma coisa para as fábricas, vai transformar produto em serviço. A minha geladeira ou o meu qualquer coisa sai da fábrica conectado à rede 5G. Já é possível fazer isso hoje. Um monte de dispositivos que a gente tem em casa, eventualmente pode se conectar à rede, mas acontece que a gente tem que configurar. Se o nosso Wi-Fi cair, ele sai. Se a gente trocar a senha, ele sai de novo. Se a gente trocar o operador, ele sai de novo. E assim por diante. Ele sai por causa de um número muito grande de razões. Então, não está conectado. Ele poderia estar se a gente fosse especialista em rede. Não é o caso do cidadão normal. E nem eu que sei fazer isso, quero ficar em casa configurando a minha geladeira. O que a minha geladeira tem que fazer é o seguinte, ela tem que sair da fábrica conectada, chegar na minha casa conectada e continuar conectada para possibilitar uma mágica, que é o seguinte: na hora que os parâmetros do compressor começarem a entrar no regime que ele precisa de manutenção preventiva, a fábrica simplesmente liga de volta para mim, eu mostro uma mensagem na geladeira, eu dar um ok e vai ir um técnico fazer alguma coisa lá, porque vai acontecer algum desastre. Quase vai cair. Essa transformação de produtos e serviços para o setor industrial vai ser uma transformação tão grande quanto a linha de montagem de Ford lá em 1913, porque ela muda o caráter da fábrica. O produto vira serviço, o produto se torna social, o produto se torna uma coisa em tempo real. Não tem mais aquela coisa de eu vendi e agora é com assistência. Não, você vendeu e continua na fábrica. E pode não ter nada a ver com coisas exóticas, como digital twins, entendeu? Ninguém vai ter um digital twin
de todos os liquidificadores que estão por aí. Você vai ter de navio, de avião, de carro, assim por diante. Mas se você tem um produto que é vendido por R$150, a gente não vai fazer um digital twin dele com a fidelidade de near real time. A gente sabe disso. Né? Mas significa o seguinte, toda vez que você ligar, ele vai mandar 20 bits para fora. Liguei às tantas horas, passei tantos minutos ligado. Pronto. Né? Liguei, mas o motor não está atingindo a rotação, sei lá, 90% do máximo. Olha, ligou e não está em 90% do máximo. Liguei e estou em 70%. Ligou e estou em 60%. Está na garantia ainda? Se não tiver, oferece uma, né? Quer dizer, tem todo um novo universo para a fábrica aí, onde ela deixa de ser uma impressora de produtos, e ela passa a ser uma fornecedora de serviço que encapsula o produto. Inclusive, imagino que com inteligência artificial, a fábrica vai aprender quais são os problemas que mais acontecem, né? E automaticamente vai para a linha de produção melhorar isso para a engenharia. Isso é imaginável, né? Com certeza, né? É imaginável, mas tem uma coisa interessante sobre inteligência artificial e grandes volumes de dados, que todo mundo é o seguinte: se você não souber o que você quer perguntar, você não vai entender qual é a resposta que os dados podem produzir para você, né? Ou a resposta que eles já estão produzindo, né? Um instalo, você traz, não estou dizendo você traz um especialista em informática, instala um cockpit na fábrica, ele fica lá produzindo dados. Se ninguém souber interpretar aquilo, não só é a mesma coisa de não ter nada, mas é pior. Confunde, né? Mais ainda. De repente eu olha, o importante é esse pedaço da tabela aqui na minha direita, né? Mas não é, né? Então, tem um problema fundamental para a gente tratar do ponto de vista de inteligência artificial nos negócios em geral e do ponto de vista de qualidade, eu acho, tá? Bem a gente aqui. Se você não sabe fazer as perguntas, e mais, se você não sabe por que fazer as perguntas, e você não quer imaginar, ao ter as perguntas respondidas, o que é que você tem que mudar para responder melhor as perguntas, não adianta de nada. Eu comentei no começo do bate-papo, eu acho que tem três tendências muito claras que eu brinquei, né? Que não é home office, é o everywhere office, você trabalha onde você quiser. Por exemplo, está bem longe da tua casa, né? O tema da educação, também li aí um artigo no Estadão esse final de semana dizendo que a educação à distância nem é tão ruim assim, está evoluindo bastante, né? E a temática da compra remota, né? Você não precisa mais para a loja, grandes magazines. Então, isso também tem um impacto no digital, de alguma forma, esses três momentos, imagino eu, né? O digital tem um impacto nisso. Tem. Uma coisa, quando você olha para a dimensão trabalho, né? Deixar educação e compra depois, a dimensão trabalho, ela tem uma coisa interessante aí, né? Uma parte significativa do trabalho que pode ser movido para fora do local do trabalho é o trabalho do escritório. Se eu tenho que fazer manipulação física ou manipulação direta de algum objeto ou de uma pessoa, né? Você imagina você dizer o seguinte: olha, os fisioterapeutas agora vão trabalhar de forma remota. O que tem que acontecer para os fisioterapeutas trabalharem de forma remota? Acontece que, como uma parte significativa do trabalho de fisioterapia é manipulação de outra pessoa, você tem que ter sistemas que podem ser atuados externa e remotamente que façam essa manipulação com eu em algum lugar. Só dizendo, agora, músculo tal, músculo tal, músculo tal. E aí eu poderia fazer isso para muita gente ao mesmo tempo, eventualmente, porque tem um processo de funções assim por diante. Aí, isso é impossível fazer hoje, porque você tem high touch, né? Pode até ter high tech, né? Você pode estar usando tecnologias, por exemplo, luz para controlar a dor, né? Fotônica para controlar a dor, mas você tem que estar lá, porque existe presença física no local de trabalho, por causa do equipamento, por causa da outra pessoa com quem você tem que ter uma relação direta e concreta, inclusive. Muito bem, mas imagine que você é um processador simbólico. Você, como pessoa, seu trabalho é processar símbolos. Qual é o seu instrumento de trabalho? Vamos imaginar que é uma tela, um teclado e alguma coisa que ajuda você a processar a informação. O preço disso, por causa da lei de Moore, e a portabilidade disso, também por causa da lei de Moore, e a potência disso, também por causa da lei de Moore, caiu tanto nos últimos 50 anos que eu estou sentado aqui no interior de Alagoas, basicamente com a capacidade computacional que o estado de Alagoas, Pernambuco, Paraíba tinha
em 1980, na minha É frente. verdade. Você está fazendo a mesma coisa. E quase todo mundo que está nessa conversa tem a capacidade de processamento de algum Estado brasileiro de médio porte, pequeno porte, para médio porte, há décadas, tá certo? Só para a gente ter em números, né? A capacidade computacional por $1.000, de 1970 para cá, ela cresceu 10 bilhões de vezes. Né? 10 bilhões de vezes de 1970 para cá. Então, nós não estamos falando de uma coisa qualquer. Aí você ir para o escritório, para você ficar teclando em alguma coisa e respondendo mensagens eventualmente, usando seu computador para fazer alguma coisa, para processar dados, para dar comandos para a nuvem, isso é totalmente irrelevante. Vamos convir. Né? Mas o escritório não foi feito só para isso. O escritório é o locus da cultura das organizações, ele é um clube para muita gente, ele é um clube, as pessoas vão para lá para sair de casa também, para se encontrar com outras pessoas. Ele é um foco de relacionamentos, ele é um hub de uma rede de relacionamentos. Ele exerce um papel fundamental, a gente descobriu na pandemia agora, com um número significativamente grande de pessoas, como uma cortina. Eu saio de casa, tenho um tempo de transição e entro no escritório. Aí eu sei que eu estou no trabalho. É completamente diferente de você estar no seu trabalho, na sala da sua casa, ao mesmo tempo que o feijão que você botou para cozinhar, com aquela chave fantástica do interior de Pernambuco, começa a cozinhar, entendeu? Silvio Meira, essa pessoa que está falando aqui agora, é muito míope, né? Eu tenho 13 graus de miopia, e para compensar, eu acho que eu desenvolvi um olfato assim, fora do normal. Então, cozinhou feijão em qualquer lugar, Você perto já de mim. cheira. Não é que eu cheiro, é que meu cérebro apaga. Ele Já trava. eu não consigo fazer mais nada. Então, tem feijão com charque cozinhando, eu não consigo funcionar. Então, para mim, seria inviável fazer isso o tempo todo. Eu tenho um escritório fora de casa e, em casa, eu consigo trabalhar fora de casa. Mas, imagine a população como um todo, você vai ter todo tipo de problemas, o cachorro, o gato, as crianças, o barulho da casa, a reforma do vizinho de cima, e assim por diante. Esses não são os principais problemas. Eu acho que aí está o ruído que acontece na sua vida para você ter problemas de trabalhar de casa. O problema mesmo, e que a gente vem descobrindo na pandemia, é que trabalhar de forma distribuída aumenta os silos de conhecimento das organizações, o silo maior, você tende a conversar só com quem tem a mesma conversa que você, diminui a interconexão entre os silos, processo de formação de rede, faz com que cada vez menos gente fale com gente que não pensa exatamente do seu jeito, porque você não tem um encontro fortuito. Se eu estou num time de segurança de informação de uma empresa qualquer, eu raramente converso com pessoas que fazem design, que estão vendendo alguma coisa, que fazem sei lá o que for. Então, eu tenho uma conversa cada vez mais olhando para mim mesmo, né? E isso fragmenta muito o ethos, a alma da organização. A gente está vendo isso em todo canto. O escritório não é o local só de trabalho. Também se trabalha no escritório, né? Por último, o sistema de ensino. O problema do sistema de ensino é a palavra ensino, entendeu? Paulo Freire já dizia, hoje a gente está comemorando, hoje não, 19 de setembro, a gente comemorou 100 anos do nascimento de Paulo Freire. Paulo Freire dizia famosamente: ninguém ensina a ninguém. Você aprende. O papel do professor é de criar oportunidades de aprendizado. Eu me lembro muito bem dos meus melhores professores que, sabendo a resposta à pergunta que eu tinha feito, eles diziam para mim: eu não sei responder essa pergunta, mas se você ler esse trecho do livro aqui, tem uma referência que lhe ensina. Eu sei que essa referência lhe ensina. Ele estava me dizendo o seguinte: aprenda, ao invés de ser treinado. A gente treina animais de estimação e animais de tração, por exemplo, né? Até pássaros para cantar o hino nacional brasileiro. Mas quando a gente olha para aprendizado, aprendizado é uma combinação de educação, quais são as fundações, com experiência, né? Isso é John Dewey, 1938, um livro fantástico chamado Experience in Education. A gente só aprende fazendo. Paulo Freire a gente só aprende fazendo em contexto. E aprende fazendo em contexto, sabendo o que está em jogo. Não é só aprender fazendo em contexto. Porque senão eu posso, por exemplo, aprender a fazer em contexto uma arma nuclear. Tá certo? Uma arma nuclear. Eu tenho uma das minhas definições, desde a década de 80, eu entendi o contexto onde o meu eventual trabalho
como pesquisador em ciência da computação, estaria envolvido, é o seguinte: eu não farei nada para armas. Então, eu tenho que entender qual é o contexto do aprendizado. Vamos aprender isso aqui. Vamos aprender isso aqui. Para que serve? É uma arma nova que a gente vai fazer. Eu não vou participar. Aliás, eu vou trabalhar contra também. E o problema, aspas, do ensino online, além de ser o ensino e não online, é a sala de aula. E não exatamente a sala de aula, é a aula da aula. Porque a aula é o seguinte: a aula clássica, né? Ela vem da Idade Média, você tem uma autoridade na frente da sala, recitando alguma coisa, para as pessoas copiarem no caderno e no fim do mês, ou no fim do bimestre, responderem na prova uma pergunta como foi dado em sala de aula. É um processo autoritário de treinamento de pessoas para repetirem o passado. Isso nunca funcionou na história da humanidade, mas em tempos de transição, como a gente está vivendo agora, não funciona de jeito nenhum. Porque o futuro está vindo muito rapidamente no futuro, e quem aprendeu coisas, algumas delas, há 5 anos, há 7 anos, há 10 anos, e sem falar de há 20, 30 anos, elas deixaram de funcionar. Inclusive, os códigos culturais da sociedade, das organizações e assim por diante. Tinha coisas completamente absurdas que a gente dizia, efetivamente, dentro das empresas, na sociedade, há 20 anos, que hoje a gente entendeu que são crimes quase contra a humanidade, se é que não são propriamente a humanidade. Por isso que a gente vê um programa de comédia na televisão da década de 80, como é que as pessoas... O código mudou. E aí mudou o código do trabalho, o código do aprendizado, o código dos negócios, que, de resto, do ponto de vista dos negócios, da compra online, por exemplo, ela vem progredindo desde o começo da internet, né? A Amazon é de 1994, então aquela dimensão digital do espaço físico, a gente começou a agir lá. Eu vou vender online, eu vou vender coisas online. Eu participei de um debate em 1996, no Recife, onde uma das pessoas debatendo era o presidente da Associação de Diretores Lojistas, né, de Pernambuco, que era proprietário de uma rede de sapatarias. E eu cometi a loucura de dizer que, no futuro, a gente venderia sapatos pela internet, né? Eu fui praticamente na mesa de discussão, porque como assim? Como você vai vender sapato na internet? Sapato você tem que ir para a sapataria para provar e não sei o quê. Não, o sapato você vende pela internet. E Netshoes e mais todo o resto, né? Claro. Não, bacana. A gente falou, né, de sociedade, de trabalho, etc., mas a gente tem muita preocupação, né, com, vamos dizer assim, às vezes, com a não corretude ou com o plano da área pública. Esse conceito de digital também é aplicável para órgãos públicos, de alguma forma, para o mundo público? Traria algum ganho, né, adicional? Dalcha, bora para a coisa mais inovadora que foi feita no Brasil, pelo setor público, pelo menos, e talvez por todo mundo, quando você vê o tamanho do impacto, sem singularizar o setor público, vamos botar o privado e o terceiro setor também, nesse milênio. Tá? Lembre-se, o SUS é do milênio passado, né? O SUS é uma inovação absolutamente radical. Se não fosse o SUS, o Brasil teria entrado em colapso completo na pandemia. O Com SUS certeza. é uma inovação de classe global que a gente não se orgulha. Tem todos os problemas de falta Outros de países não têm isso aí, né? Eu vejo frequentemente Poucos. pessoas vindo dos Estados Unidos para se tratar no SUS no Brasil. Todos os Estados Unidos para o SUS, né? Então, mas vamos falar do milênio, 2001 para frente, no Brasil. Uma das maiores, para não dizer a maior e não criar um debate, uma das maiores inovações brasileiras dos últimos 20 anos é o PIX. O que é o PIX? O PIX é a revirtualização, é a virtualização de segunda ordem do dinheiro. Né? Não só a gente fez uma coisa mágica, primeiro, com dinheiro, porque dinheiro é o quê? Dinheiro é um virtual do poder de compra. Né? Então, ao invés de eu sair com uma vaca para trocar por 2 porcos, eu saio com algumas centenas ou milhares de reais. Vendo a vaca e vou comprar o porco no outro lugar. E o cara não precisa ficar com a vaca, se ele não quer. Então, o dinheiro é um virtual do poder de compra. Quando você pega dinheiro e diz, ok, a gente agora vai representar o dinheiro digitalmente. Aí você fez isso com um número de instrumentos que envolve TED, DOC, um monte de coisas que aconteciam dentro do banco. Antes tinha cheque, toda essa coisa. Aí, de repente, você diz o seguinte,
as pessoas vão poder enviar dinheiro do ponto A para o ponto B, de uma pessoa para outra, instantaneamente. Instantaneamente. Isso é uma inovação do Banco Central. Aliás, todas as transações passam por dentro do Banco Central. É uma mega inovação do Banco Central. E é uma inovação em que espaço? É no espaço digital. Combinado com, lembre-se que você pode mandar mensagens, inclusive de paquera, dentro de uma transação do Pix, certo? Ou seja, o Pix é uma rede social de transações financeiras. E ele mudou o jogo na velocidade tão grande, Dácio, que em 2020, o Pix funcionou durante 45 dias, de 16 de novembro a 31 de dezembro. E esse funcionamento de 45 dias levou o Brasil para o 8º lugar global no volume de transações financeiras em tempo real, acima dos Estados Unidos. Acima dos Estados Unidos. Agora, em setembro, a gente teve 55% de todos os pagamentos eletrônicos no Brasil feitos em Pix. E tem um detalhe fantástico, que é o seguinte: o volume de TED e DOC não diminuiu. As empresas continuam fazendo isso. O lance é que Pix está virtualizando completamente o dinheiro físico. Eu encontro, por exemplo, no É o físico de novo. É o físico, virtualizando o dinheiro físico. Eu encontro em todos os sinais de trânsito, eu acho que todo mundo encontra isso no Brasil, a pessoa vendendo castanha de caju, água mineral, pipoca, sei lá o quê, se aceitando os Pix, e o QR Code está lá. Se passa o Pix, ele entrega a pipoca. Pronto, acabou. Para que você vai precisar de dinheiro para fazer isso? Dinheiro no sentido... Claro que tem dinheiro envolvido, mas tem dinheiro envolvido como moeda. Mas dinheiro como nota, isso aí devia ter acabado em 1970, né? Mas, obviamente, não tinha internet, não tinha um bocado de coisa, não tinha smartphone, não tinha penetração de smartphones. 70% dos brasileiros têm um smartphone com uma conta de dados. Está 150 milhões de pessoas. Claro, a gente tem um mega problema. Se tem 150 milhões de pessoas com um, significa que tem 60 milhões sem um. A gente deveria estar preocupado, fundamentalmente, por exemplo, com outra inovação radical no espaço público digital hoje é: bora botar um smartphone com uma conta de dados na mão dos 60 milhões de brasileiros que não tem uma. Não é comemorar só. Claro, a gente tem que comemorar 70% dos brasileiros com smartphone com dados? Tem. Por quê? Porque a média mundial é 50%. E considerando que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, com a média mundial de 50%, a gente deveria estar em 30%. A gente está em 70%. Né? Mas o que eu acho que a gente tem que se preocupar também? É o seguinte: já chegamos em 70%. Se nós chegamos em 70%, nós temos que chegar em 80%. Chegar em 80%, nós temos que chegar em 90%. Falta essa inovação no espaço público digital, entendeu? Não, legal. E o tema que se fala muito das cidades digitais, ela também vai ser, né, envolvida, já é, se pensar no Uber, coisa assim, né, por N soluções, né, que também migram do antigo digital para o antigo físico para temas, né, sociais, imagino eu, né, quer dizer, você deve Sim, ter estudado mas também. tem coisas aí que a gente devia começar a se preocupar dramaticamente, né? Não sei se você viu isso, mas a cidade de Los Angeles, na Califórnia, passou uma legislação, foi em 2019, inclusive, obrigando as plataformas digitais a compartilhar seus dados de mobilidade na cidade como sendo dados da cidade e não da operação privada de compartilhamento de veículos para a mobilidade pessoal. E com razão, na minha opinião. Por quê? Porque, de uma certa forma, a cidade é um business. Ela é um negócio de quê? A cidade é um negócio de quê? A cidade é um negócio de servir o cidadão. Servir. Servir é serviço. A cidade tem infraestruturas e serviços para a cidadania, seja as empresas, seja os cidadãos, terceiro setor, quem for. Então, como que, de repente, alguém passa a operar no meu espaço físico como se fosse um faroeste? Que é basicamente o que essas plataformas digitais, quase todas, começaram a fazer. Tá certo? Um outro exemplo dessa coisa da cidade inteligente é a regulação de Lisboa para Airbnb. Tem um limite de investimento para você fazer, para criar Airbnb de propósito específico, só para terceiros, numa certa região da cidade. Por quê? Porque você estava criando um oco, você estava criando um vácuo no lugar. Né? De repente, aquele não é um lugar para morar, é um lugar para Airbnbizar. E aí o que acontece? A cidade deixa de existir naquele ambiente.
a gente podia arguir, tem outro debate todinho, tem gente que diz que isso é bom. Não, mas você tem que liberar geral, a iniciativa privada tem que fazer o que quiser. Mas, na prática, como mostram, por exemplo, duplicando a palavra na mesma frase, a prática de Facebook, a iniciativa privada tem um conjunto de incentivos muito grandes para priorizar resultados financeiros e não necessariamente pensar no ecossistema. Então, a gente tem que ter gente pensando no ecossistema. A cidade é o ecossistema de todos nós. E o que faz a cidade ser digital, ou alguns até dizem, né, a cidade ser inteligente, não é você botar lâmpada de LED no poste com controle remoto. E liga remoto. automaticamente, né? Isso não tem nada a ver. O que faz a cidade ser inteligente é ela ser uma plataforma que tem infraestrutura, que tem serviços, que tem governança, que tem uma política de dados, que tem uma política de inovação em cima da qual uma cidade, como camada de plataforma, você pode construir uma aplicação. Todo mundo pode. Alguns com licença da cidade, porque afetaria todos os cidadãos e, eventualmente, toda a cidade, como eu não posso simplesmente chegar e botar uma linha de ônibus. Por que a gente regulou a linha de ônibus? É bom dizer que, no passado, né, começo do século XX, linha de ônibus não era regulada. Né? Daucha e Meira compram um ônibus e põem uma linha e oferece. A gente vai do ponto A para B e ninguém tem nada a ver com isso. Agora, o que acontece? De repente, você passou a ter o problema de que todo mundo queria ir do mesmo ponto A para o mesmo ponto B e tinha os pontos C, D, Z, que não estavam sendo servidos. Aí você vai e diz, você quer o ponto A, B, você tem que ter o ponto C, D. E isso tem que ter uma conexão com o ponto B, porque as pessoas de A querem ir para D também. Então, tem uma, aspas, arquitetura de criação de valor na cidade, como tem nas plataformas digitais, assim por diante. Entendi. E precisa ser cuidadoso nisso. E eu acho que agora a gente está chegando numa época muito interessante, tanto na Europa, que começou isso primeiro, na China, que começou isso há pouco tempo, nos Estados Unidos, que começou a acordar, no Brasil, que já tem a legislação de proteção de dados pessoais, de você dizer, peraí, não é mais um faroeste, já tem 50 anos de informática na sociedade, já tem 25 anos de internet, já tem 15 anos de smartphone, está na hora, por exemplo, da gente passar uma lei dizendo os dados do Daucha são do Daucha. Se ele fizer uma transação com o Silvio não pode pegar os dados do Daucha e dar para a Patrícia. Não pode fazer isso, a menos que você tenha autorizado. Porque estava um verdadeiro carnaval. E o carnaval é muito organizado, Daucha. O carnaval é humano. Você pega um carnaval mesmo de grande porte, como o carnaval do Porto Digital, o Porto Digital fica dentro do carnaval do Recife. Como é que a gente se senta para combinar qual é a mão dos blocos? A gente vai em que direção? Porque senão os blocos grandes entram na mesma rua e se chocam uns com os outros. Aí você junta a energia de cada bloco, blocos são organizações de pessoas movidas a álcool no carnaval, mas imagina a energia dessas pessoas se chocando no carnaval. Tem que ter mão. As pessoas, não, o carnaval é cada um... Não, o carnaval tem mão, tem hora de sair, tem todo um conjunto de coisas que acontecem no carnaval que não aparece, não se apresenta para quem está vendo de fora. O carnaval tem regras, o carnaval tem uma agência reguladora, de uma certa forma. Bacana. Bom, tema assim para a gente finalizar, e essa temática do digital, o planeta tem mais de 8 bilhões de habitantes, e infelizmente, você já comentou um pouco, em escala menor, infelizmente, uma grande maioria em situação de miséria, né? Então, minha pergunta é, quer dizer, esse conceito do digital, se fala muito em ressignificação de negócios, sociedade 5.0, pode realmente inverter isso? Daucha, essa é a pergunta que a humanidade tem que se fazer, sabe? O Edgar Morin, ele disse recentemente que um dos grandes projetos dos bandos de seres humanos que habitam o planeta Terra é transformar esses bandos na humanidade. Não existe uma humanidade. Né? Existe uma humanidade. O Cixin Liu, que é o autor do Three Body Problem, que é um livro de ficção científica muito famoso, recente chinês, que ganhou o prêmio Hugo, inclusive. No livro dele, a humanidade se junta para combater uma invasão extraterrestre. Né? E ele disse recentemente que ele não tem certeza se a invasão fosse hoje, nós nos uniríamos. Né? E se alguns de nós olhariam assim, não, melhor a gente ficar com os extraterrestres, porque já que eles vão ganhar mesmo, a gente vai
ficar com esses caras aqui, com os invasores, né? Vamos dizer assim. Uhum. Então, veja, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, como pessoas, olhar para as outras pessoas com compaixão, não é com pena. Tem 2 bilhões de pessoas num estado de fome ou pré-fome no planeta Terra, mas tem 30 milhões no Brasil. A gente não... O problema não é o que eu vou fazer e tirar de A, de B, de C para dar para D, para dar para D. Isso não resolve nada. Tem um artigo fantástico do Casiano na Folha de São Paulo de hoje, Canzian, na Folha de São Paulo de hoje, mostrando o seguinte: crianças que não se alfabetizam na idade certa, 6, 7 anos de idade, e que, por causa do sistema educacional atual, vão progredindo nas séries para cima, elas acabam abandonando a escola. E a vasta maioria dessas crianças vem de famílias pobres, onde os pais e mães não têm as condições nem de investir tempo, nem o conhecimento que não detêm na família, na educação das crianças. Então, você fica preso numa armadilha. Eu não consigo me alfabetizar com 5 anos, nem com 6, nem com 7. Vou progredindo na escola, acabo abandonando a escola, cresço, viro um adulto e crio outra família pobre, que não tem domínio da língua portuguesa. Veja, para nós que estamos aqui, um grupo de pessoas preocupadas com qualidade, com indústria, com sociedade 5.0, você imaginar que isso é um número, esse número parece brincadeira, mas é um número do IDEB, né? 90% dos brasileiros e brasileiras que acabam o 9º ano do ensino, ou seja, o fim do fundamental, não sabem que 90% é 9 sobre 10. Nossa. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa é a porcentagem de pessoas que não sabem fazer conversão de frações em porcentagem. Então, eu digo 90% de tal coisa. Nós vamos atingir 90% da população. 90% da população não sabe que é o objetivo desse discurso de política pública, por exemplo, né? Então, nós estamos numa situação ainda que é pré-civilizatória. E o que é que eu acho que seria uma coisa minimamente civilizatória? É a gente olhar, Dausto, e dizer uma coisa do seguinte tipo, para a gente pensar em ter uma sociedade, eu diria, 1.0. Uma sociedade onde todos os seres humanos conseguem, 1, entender o que é que está sendo discutido. 2, ter uma opinião sobre o que está sendo discutido baseado em dados e fatos, e não na opinião dos outros ou em fake news. 3, expressar essa sua opinião apropriadamente. Uma sociedade X.0 é uma sociedade de pessoas. Para a gente fazer isso, a gente tinha que ter um desafio de longo prazo no Brasil. Estou dizendo um desafio mesmo, tipo assim, vou expressar ele para você aqui agora. Em 2040, os egressos do ensino médio brasileiro terão o mesmo conjunto de competências, com o mesmo grau de performance de algum dos 30 primeiros países do mundo. Nossa. Nós estamos no 67. Estamos 67. Aí o que acontece? Cada 2 anos, alguém diz, eu vou resolver. E lança candidato, e obviamente não resolve. A Finlândia levou 50 anos para resolver. As pessoas, de vez por outra, me dizem, como é que a gente faz para ser uma Finlândia? Eu digo 2 coisas. Primeiro, inverno, as pessoas em casa 6 meses sem ter o que fazer, elas têm que ler alguma coisa, aí você melhora, você ensinar elas a ler. Segundo, 50 anos. Né? 50 anos. Se você botar um projeto de 50 anos, você resolve. Agora, nenhum projeto de 4 anos, de 3 anos, de 2 anos, resolve o Brasil. Esse que eu acabei de dizer aqui. Vamos fazer com que o egresso do ensino médio brasileiro tenha competências equivalentes a algum dos 30 primeiros países do mundo em competências no ensino médio. Esse projeto ele é execuível em 20 anos, mas não é execuível em 5. E talvez não seja em 10. Você não consegue nem mexer no ponteiro. Mas depois que ele começar a rodar, você também não volta atrás, entendeu? O problema é que a gente nunca teve ensino médio. O ensino médio tem 85% das matrículas brasileiras no ensino fundamental e médio estão na escola pública. Então, não adianta você dizer, não, mas nós vamos usar dinheiro privado. Não adianta. O Estado brasileiro já captura uma enormidade do PIB e deveria estar investindo nisso. Uma sociedade que não investe em educação não consegue investir em mais nada consistentemente. Com certeza. Se não tem pessoas educadas, como é que a gente vai ter educação 5.0 se a gente não tem um ensino médio que funciona?
Claro, aí tem também um problema do ovo e da galinha, né? Como é que a gente vai usar a educação 5.0 para resolver o ensino médio? Eu concordo que a gente tem que fazer isso, mas a gente tem que ter um plano no longo prazo e a gente tem que tratar isso como um desafio nacional de todo tamanho. Este é o desafio do Brasil, porque senão você vai continuar do jeito que a gente está hoje. Dos 80 milhões, 86 milhões de brasileiros que estão trabalhando, mais de 30 milhões trabalham de maneira informal. Né? E a gente sai fazendo coisas fantásticas. Veja, eu acho o MEI uma inovação brasileira radical. Você pega uma pessoa e transforma ele numa empresa. O que é que ele era antes? Ele era um informal. A vasta maioria do MEI não emprega e não empregará ninguém. Deveria empregar? Sim. Eu acho que MEI é um estágio de entrada na economia. Então, se a gente vai falar em sociedade 5.0, vamos falar em economia 5.0. Qualquer um pode tirar um MEI, em qualquer área. Claro. Mas MEI vale por X anos. Trata de sair daí. Você tem que virar um negócio que você emprega outras pessoas. Subir, é lógico. Né? Se a gente mantém essa coisa... Não, porque o Brasil é o país que tem a maior quantidade de empreendedorismo no mundo. Certo, você fez uma varredura e deu um MEI para cada um CNPJ para cada um. Tudo bem. Não é? Claro que é. Mas isso é uma meia sola, como a gente diria antigamente na sapataria. Né? Não vou comprar um sapato novo, porque esse ainda está muito bom, vou pôr uma meia sola. O que a gente tem que fazer é resolver o problema de educação de qualidade para as pessoas criarem empresas que são competitivas no Brasil, que sobrevivem no longo prazo, e onde uma pequena porcentagem delas, como é, aliás, o caso em todo lugar do mundo, tem pelo menos uma boa chance de ser um negócio global. Bacana. Deixa eu dar agora um espaço para um tema que eu tenho lido muito, né, que você, em entrevistas ou em artigos. A gente, por muito tempo, já vê o fato de programadores no Brasil serem, vamos dizer assim, contratados, né, por outros países pelo câmbio, por serem bons também. Mas você comenta muito da fuga de cérebros, né? Então, eu queria ouvir de você, realmente há essa fuga, qual que é a consequência para nós, como reverter isso, por que que eles fogem? Então, acho que isso é interessante você colocar um pouco, eu vejo você falando muito sobre isso. Veja, Dalcha, o Brasil nunca teve tão bom que não desse para melhorar muito, e o Brasil também nunca teve tão ruim que fosse se acabar amanhã. Né? O Brasil fica nesse limbo ali. Ele não é o país nem do presente, nem do futuro, nem do passado. Ele é um país num limbo, vamos dizer assim. Então, você pega, por exemplo, você forma uma academia brasileira nas melhores escolas do mundo. O Brasil fez um projeto através da CAPES e depois do CNPq, a partir do fim da década de 50, e eu sou um resultado desse projeto, de você formar pessoas brasileiras para trazer de volta para o Brasil, para montar uma base científica e tecnológica brasileira, distribuído no mundo inteiro. Nós literalmente mandamos gente para... Qual é o melhor lugar para se criar gado no mundo, em áreas semiáridas? É na Austrália? Manda a gente fazer PhD lá nisso. Como é que a gente vai resolver o problema de, sei lá, de morango? Você manda fazer PhD em Wye, no interior da Inglaterra, que tem o College of Agriculture lá. Eu conheci pessoas lá enquanto estava lá. Como é que você vai mandar pessoas para física, para química, manda para o MIT, para o Caltech, para o Imperial College, o mundo inteiro. E a gente mandou. Aí o que acontece? Essas pessoas voltam para o Brasil e o Brasil não tem um desafio de ciência. Né? O último desafio de ciência radical do Brasil foi a Embrapa. A Embrapa foi um desafio, um grande desafio nacional, e que não tinha nada a ver com ciência. Se você ler o desafio, que é o seguinte: o Brasil vai ser autossustentável em produção de alimentos e vai conseguir exportar uma parte disso. Por quê? Antes da Embrapa, antes, na década de 60, por exemplo, nós nem tínhamos comida suficiente para todo mundo e, por causa da balança de pagamento, nós também não tínhamos dinheiro em moeda forte para importar. Então, você tinha uma subconjuntura da estrutura da fome no Brasil que era derivada de incompetência produtiva com falta de moeda para você poder importar. Hoje, se a gente olhar para 2020, o Brasil, se eu não me engano, em grandes números, é como 100 bilhões ou mais de negócios na balança agropecuária, com 87 bilhões desses cento e poucos a favor do Brasil. 80% de tudo foi a favor do Brasil. Nós exportamos. E não falta comida. A gente tem 50% de perda de alimentos entre o campo e a mesa, que é um absurdo. Também quando você pensa, quer dizer, a gente fez o investimento em ciência e tecnologia, mas não fez estrada, não fez ferrovia, não fez sistema de armazenamento, de distribuição. Você fica tudo na meia boca.
E na meia boca ficou a ciência brasileira. E, é claro, o Brasil é um país gigante. O Brasil tem 210 milhões de habitantes. É um dos poucos países no mundo que poderia ser, Dalcio, todo mundo, globalmente competente em serviços. Globalmente competente em serviços, né? Serviços globais de software. Você tem uma ideia, em 1980, nem o Brasil nem a Índia tinham um programa internacional ou de internacionalização da indústria nacional de software. Em 1990, os dois países tinham esse programa. De lá para cá, a Índia saiu do zero de exportação de software para 250 bilhões em 2020. 250 bilhões de dólares de exportação de software. Do zero. Do zero, né? Do zero, em 1990. A gente saiu do zero para 2 bilhões. Né? Os dois países com um programa. Então, a gente no Brasil, até talvez por causa desse espaço legislativo maluco que a gente faz, que é o seguinte, se você publicar uma lei dizendo que tem que acontecer, acontecerá. É muita arrogância nossa, né? Aí o que acontece? As pessoas estudaram, as pessoas trabalharam, as pessoas se formaram, assim por diante, e elas vêm para cá, por exemplo, para a universidade, e depois de algum tempo elas resolvem que ou elas se contentam com essa meia boca que dá para fazer aqui, por exemplo, a gente não tem uma política científica, tecnológica aliada a nenhum grande desafio brasileiro há pelo menos 10 anos. O financiamento dos laboratórios das universidades é totalmente aleatório. Tem estados que conseguem mais ou menos se resolver, como é o caso de São Paulo, que de resto tem uma base industrial gigantesca e é o grande fornecedor do Brasil inteiro. Então, consegue manter um certo estado mínimo de sanidade da ciência de São Paulo, mas o resto do Brasil não consegue. E aí você tem uma migração interna para São Paulo e você tem uma migração direta para fora do Brasil. Se eu vou para São Paulo, que é tão longe da minha casa, em Itaperuá, no interior da Paraíba, vou direto para Nova York. Mas, mais do que isso, tem uma coisa que começou a acontecer por causa da pandemia, né? Um número suficientemente grande de empresas no mundo todinho começou a contratar especialistas de forma remota. Se você trabalha em alguma coisa intrínseca da sociedade do conhecimento, como produzir software, e você fala inglês fluentemente, você pode trabalhar a partir de qualquer lugar, para qualquer negócio, em qualquer lugar do mundo. Acabou. Então, o que acontece? De repente, né, você mencionou Collor, né? Mencionou Collor. O que o Collor fez no Brasil? O Collor, de um dia para o outro, ele baixou todas as barreiras tarifárias para a importação de um bocado de coisa, quebrou a metade da indústria brasileira. Assim, no overnight, né? Era uma época de overnight. Então, todo mundo quebrado. Né? O que foi que a pandemia fez? Levou um pouco mais de tempo, mas a pandemia fez o seguinte, a pandemia fez um bocado de empresas entender o seguinte, uma parte significativa do trabalho que é feito no meu negócio pode ser feito remotamente. Se eu contratar especialistas sênior para só entregar funções técnicas, eles não precisam entregar processos culturais também junto do trabalho dele, articulações em rede, assim por diante, eles podem estar em qualquer lugar do mundo e é isso que está acontecendo. É a fuga lógica, não é a fuga física. As pessoas continuam aqui, mas elas trabalham para fora. Legal. E para terminar, voltando, na verdade, ao início, voltando ao que você comentou do César, por digital, existem tantas definições, mas qual que é a definição do Silvio Meira para o tema inovação, para a palavra inovação? Eu fiz uma definição minha, que é a segunda que eu mais gosto, que é uma definição lá da época que a gente criou o César, em 1996. As pessoas ficavam perguntando, mas o que é mesmo inovação? Porque em 96, ninguém falava de inovação no Brasil quase, a gente saiu por aí dizendo que a gente tem um centro de inovação. E a minha resposta na época era a seguinte, inovação é a emissão de mais e melhores notas fiscais. Você quer atingir mais mercado e você quer reduzir custo, aumentar preço, os dois ao mesmo tempo no Oceano Azul, certo? Um livro que não tinha sido publicado na época ainda. Então, a inovação é a emissão de mais e melhores notas fiscais. Isso é uma definição bem objetiva, bem operacional para as empresas, mas eu acho que a definição padrão de inovação é do Peter Drucker, 1974, aproximadamente, a referência que eu tenho é de lá, e ele diz o seguinte, inovação é a mudança no comportamento de agentes no mercado como fornecedores e consumidores de qualquer coisa. Eu acho essa definição semanticamente elegante e universal, porque ela não menciona tecnologia, ela não menciona fatores de produção, absolutamente nada. É o seguinte, eu e você podemos resolver fazer um novo tipo de mouse.
Mas se as pessoas não resolverem usar, isso é só uma invenção, é uma proposição Uma ideia. tecnológica, mas não é uma inovação. Uhum. Inovações são coisas que mudam o comportamento das pessoas. Ou seja, mais radical ainda, a inovação é a mudança no comportamento. Todo o resto é hipótese, proposta de valor, o que você imaginar, mas não é inovação. Uhum. Essa explicitação de Peter Drucker eu acho absolutamente mágica. Não, legal. Esse tema das novas e melhores notas fiscais também uso sempre nas minhas apresentações, eu acho muito interessante. Isso não vale para nada, né? Então, nós estamos terminando aí. Queria te deixar livre para você fazer né, algumas considerações finais dentro do tema digital ou fora. Fica o espaço aqui para você dar um encerramento aí. Massa, Dasha, obrigado. Eu escrevi, está lá no meu blog, em silvio.meira.com, eu escrevi um texto chamado Duas Tendências Irreversíveis Agora. É só vocês entrarem em silvio.meira.com e na caixinha de busca e procurar por duas tendências. O que vai voltar é exatamente esse texto, Duas Tendências Irreversíveis Agora. Ele é sobre duas coisas que a gente começou aqui. Essa transição do espaço físico para o espaço digital e o trabalho híbrido. Né? E o trabalho híbrido são essas duas coisas. Eu acho que essas duas coisas já vinham acontecendo muito antes da pandemia, e a pandemia acelerou essas duas tendências em caráter irreversível. Eu não vejo como a gente vai, de repente, desligar os fundamentos digitais e sociais das organizações e as suas performances nessas dimensões, e eu não vejo como, por exemplo, a gente vai voltar ao estágio, Dalcha, eu estava comentando isso com meu filho, que está na universidade um dia desse, o que vai acontecer daqui para frente na universidade? Se você voltar para a aula na sala de aula, e você precisar faltar 3 dias, porque você levou uma queda e está com o pé engessado em casa, como você vai recuperar esses dias? Você vai tirar xerox das notas de aula que o seu amigo copiou no caderno de papel, uma caneta, com a letra dele, que você não vai entender? Ou isso vai estar gravado para todo mundo o tempo todo? Um número muito grande de escolas já tomou a decisão que, aspas, a aula como oportunidade de aprendizado vai ser digital. Se você for para a sala, você vai. Se você quiser ficar em casa, você fica. Agora, tem um conjunto de trabalhos, por exemplo, que vai ser físico. Você tem que ir para lá, porque tem um artefato que você tem que montar no laboratório. Essa hibridização do trabalho não é a hibridização da economia. A economia ela vai para o espaço digital. O trabalho híbrido acontece como consequência da gente ter entendido. E, principalmente, as empresas terem entendido que nem tudo precisa ser feito de forma local e síncrona. Porque tem um fator novo também que as empresas aprenderam, as que não sabiam ainda, porque as digitais já sabiam, não só que eu posso fazer meu trabalho de forma deslocalizada, distribuída, mas que ele pode ser assíncrono. Eu não preciso estar o tempo todo em reunião, sentado com as pessoas, fazendo as coisas na mesma hora. E essa foi uma das grandes acelerações da pandemia. silvio.meira.com, procura duas tendências, está lá esse texto no blog. Para quem tiver mais curiosidade, eu escrevi uma série todinha no blog, chamado Fundações para os Futuros Digitais. Demanda muito mais tempo para ler, são 5 textos, razoavelmente longos, preparem pelo menos 1h30 da vida de vocês. É um prazer tê-los lá. Obrigado. Bacana. Silvio, muito obrigado por ter aceito. Eu vou te dar uma notícia triste. No chat, hoje, nós praticamente não tivemos pergunta. O espaço todo foi, né, ocupado por parabéns, como eu aprendi, vou compartilhar. Então, assim, as poucas perguntas, Patrícia, peço que passem para ele, mas as perguntas foram feitas também, é só para confirmar. Então, puxa, parabéns, Silvio, acho que a maioria aprendeu bastante, porque o nome Figital na chamada, o que é esse Figital? Será que foi digitado errado? Então, acho que tu não viu o que é, e, puxa, ficamos super satisfeitos de ter nos honrado com tua presença. Então, muito obrigado, Silvio. Queria agradecer a todos nesses 30 anos de FNQ que nós estamos aqui fazendo esses webinars, né, para divulgar a FNQ. E eu queria só anunciar de novo, né, essas 3 novos webinars. No dia 21 de outubro, o Paulo Teixeira vai falar sobre os desafios de uma economia circular.
já que ele é da área de plásticos, a Heloísa Menezes sobre o processo de transição para uma economia digital, tem um pouco a ver com o que o Silvio comentou, e o Antônio Lacerda fala um pouco da política econômica, inovação e desenvolvimento. Então, eu queria agradecer a todos, sendo da FNQ, usando, né, o conselho de PDCL, eu gostaria muito que vocês também dessem feedbacks, né, potenciais de melhoria, vários que já foram dados, nós implementamos, então, queria agradecer a todos pela presença, foi uma presença maciça de novo, e só posso dizer novamente muito obrigado, Silvio, a todos que assistiram. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.